vamos falar de atualidade. É hora da gente falar da reaproximação entre Estados Unidos e Cuba. Pessoal, não é novidade para ninguém que Cuba e Estados Unidos têm uma relação muito conflituosa ao longo da sua história. Tivemos eventos bastante significativos durante a chamada Guerra Fria, onde nos anos 60 o auge dessa inimizade, dessa animosidade, se deu em torno da crise dos mísseis, onde Cuba, apoiado pela União Soviética, supostamente posicionou mísseis nucleares direcionados para os Estados Unidos. Isso gerou uma instabilidade muito forte que quase culminou num dos eventos de possível guerra nuclear durante a Guerra Fria. E desde então as relações foram completamente diversas. Você não teve mais uma aproximação. Há cerca de 54 anos as embaixadas dos dois países não se falavam, não se relacionavam. A gente percebe, galera, que com o fim da União Soviética, o regime cubano, que na época liderado pelo Fidel Castro, ele vai começar a se enfraquecer economicamente. E as sanções, as punições econômicas exercidas pelos Estados Unidos, limitações comerciais, uma série de bloqueios e impedimentos à ilha cubana, começaram a pesar de forma muito significativa. Fidel Castro vai contar com o apoio do governo venezuelano, de Hugo Chávez, durante boa parte ali do século XXI, que vai tentar fazer as vezes de patrocinador do regime cubano. Segundo Chávez, o Fidel Castro ele era um símbolo da ideia de pan-americanismo e de resistência aos Estados Unidos. Porém, com o declínio da Venezuela e, consequentemente, morte de Hugo Chávez, o regime cubano ele começa também a se enfraquecer bastante e a resistência a esse regime dentro da ilha passa a ser muito forte. Fidel Castro fica doente, seu irmão Raul Castro, que participou da Revolução Cubana ao seu lado, mas que tem um perfil um pouco mais moderado, assume o poder e você começa a ter alguns eventos bastante significativos. Primeiramente, a Embaixada de Cuba nos Estados Unidos em 2015 vai ser reaberta, um fator que há 54 anos, como eu falei, não acontecia. E você vai ter em 2016 a vinda de Barack Hussein Obama, presidente dos Estados Unidos, até a ilha de Havana para reabrir a Embaixada dos Estados Unidos em Cuba. Esse é um evento histórico que foi apontado pela mídia internacional e que os concursos devem começar a analisar nas próximas questões. É importante você prestar atenção. Esse é um cenário muito marcante. É o cenário de uma reabertura de relações que estavam rompidas há décadas. E, claro, uma preocupação também muito significativa por parte dos Estados Unidos. Por quê? A China, que é um país que compete diretamente com os Estados Unidos pela liderança internacional, aumentou significativamente seus investimentos na ilha cubana nos últimos 5 anos. A construção do Porto de Mariel, em Cuba, é vista como uma das grandes jogadas chinesas na América Latina e deve tornar Cuba um país de plataforma de exportação capitalista no século XXI. Olha que ironia. Cuba, que sempre foi socialista, está recebendo patrocínio da China, que tem um partido comunista como governo, e deve se abrir ao capitalismo patrocinada, coordenada por uma potência comunista. Ou seja, os Estados Unidos não estão dando conta de influenciar, do ponto de vista capitalista, nem o seu próprio quintal, que é a América Latina. Isso faz com que Obama tenha uma postura um pouco mais incisiva e vá diretamente à ilha de Cuba para poder tomar essa decisão e reatar os laços. Esse é um fator muito importante. Um outro fator importante é perceber que o atual governo de Donald Trump ele não tem uma postura muito afável em relação a essa aproximação com Cuba. Devemos perceber, pessoal, que Trump já afirmou publicamente que deve romper relações com Cuba caso as questões de direitos humanos exercidas pela ilha não sejam levadas adiante. Existe, obviamente, no cenário internacional, uma crítica muito forte a Cuba, por ser uma ditadura, por não tratar dos direitos humanos como uma questão prioritária, e Trump já apontou que pode romper essas relações restabelecidas por Obama no mandato anterior. Então é muito importante você entender que as questões podem vir dentro da lógica de reaproximação e também em cima do possível afastamento, da ruptura com essa reaproximação, que é um cenário conturbado que a gente vê nesse efeito Trump que está sendo praticado hoje na geopolítica internacional. Bastante instável, bastante imprevisível e, obviamente, gerando resultados aí que ainda estão sendo analisados. Galera, compartilhe o nosso vídeo, curta a gente no Facebook, se inscreva no nosso canal do YouTube, temos vários vídeos à sua disposição e venha fazer parte da família SEI. Até o próximo vídeo.